paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, bom dia a todos. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical, você no seu lar, juntamente com a sua família, e nós aqui levando até a você mais um estudo da escola bíblica dominical. Queremos dar um abraço a todos os irmãos da área 62, ministério da igreja, diáconos, diaconisa, pastores, líderes, membros e congregados, professores da escola bíblica dominical, todos vocês que amam a escola bíblica dominical. Queremos dar um abraço a vocês, desejar a você e a sua família um ótimo domingo, um bom estudo. Sente-se agora no seu lar e na sua casa, juntamente com a sua família. Pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical e nós iremos estudar hoje a lição 13 da Escola Bíblica. Estamos aqui com a professora Sirlene e ela vai estar ministrando para nós a Escola Bíblica Dominical. Eu convido a você nesta hora, você meu irmão, meu amigo que nos assiste, você que nesta hora está assistindo, eu convido a você para fechar os seus olhos nessa manhã maravilhosa, nesse dia que Deus te deu. Em primeiro lugar, eu convido a você para agradecer a Ele, para você dar um sorriso bem lindo, abraçar o seu irmão que está do seu lado, a sua família, a sua esposa, o seu irmão que está do seu lado. Abrace a Ele e diga a Ele parabéns, porque o Senhor nos presenteou com mais um dia de vida. E eu convido a você nesta manhã para você fechar os seus olhos e nós iremos orar para que o Senhor nesta manhã Ele venha abrir os nossos entendimentos para receber a sua palavra, para aprender mais da sua palavra. Eu convido a você, meu irmão, meu amigo, para que você venha juntamente conosco fechar os seus olhos e nós iremos orar. E também aproveitando, convide as pessoas para assistir também essa lição, amém? Oremos. Maravilhoso Deus e soberano Pai, Deus de amor e misericórdia, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que Tu nos concedeste, porque sabemos, Senhor Deus, que não somos merecedores de nada, mas Tu, pela Tua graça, pelo Teu amor e misericórdia, Tu tem nos alcançado, o Teu amor tem nos alcançado, Senhor, e Tu nos deste mais um dia de vida. Pai, obrigado, Senhor Deus querido, por cada irmão, obrigado, Senhor Deus querido, pela Tua igreja, pela área 62, Senhor, ó Deus, pela igreja evangélica Assembleia de Deus, a área 62, obrigado, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos, ó Deus, que neste momento agora estão reunidos aí, Senhor, em seus lares, ó Deus, para assistir mais uma escola bíblica dominical. Senhor Deus querido, abençoa os teus filhos, abre o entendimento de cada um, ó Deus, para que venhamos aprender mais da tua palavra, para que possamos receber em nosso coração, Senhor, e também transmitir a outras pessoas, que esta palavra venha gerar fruto, Senhor, e que o fruto venha permanecer. Pai, que estamos aprendendo sobre os teus milagres, sobre os milagres operados pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra, enquanto esteve aqui. Ó Senhor Deus, muito obrigado. Hoje vamos aprender, Senhor, pelo grande milagre que foi a ressurreição. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso coração para receber a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que foi feito por nós, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pela morte por nós e pela ressurreição para nos garantir a vida eterna. E assim, Senhor Deus, fica conosco, abençoa cada família, ó Deus, durante esse período que estamos em quarentena, nós podemos nos congregar, mas podemos estar reunidos em oração, em família, nos congregando em família, Senhor, te louvando e adorando o teu nome. Tu estás no controle de todas as coisas e aqui estamos para te adorar e glorificar o teu nome. Senhor Deus querido, te apresento também a professora, a irmã Sirlene, Senhor, que estará ministrando a tua palavra. Senhor Deus, usa a tua filha, ó Deus querido, com poder, autoridade e ousadia do teu Espírito Santo, que ela venha trazer, ó Deus querido, diretamente do teu trono, do teu coração, Senhor Deus, uma mensagem para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco. Amém, amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Então nós vamos estudar a lição número 13, que tem como o título A Ressurreição de Jesus Cristo. Estamos finalizando mais um semestre, 13 lições maravilhosas que falaram sobre os milagres de Jesus Cristo. E a lição número 13 tem como título de A Ressurreição de Jesus.
O texto áureo fala em Mateus 28:6, que diz: Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Eu quero convidar os irmãos agora nessa manhã a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura do 1 ao 20, que nos diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muitos assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como eu já havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que vou-lo tenho dito. E saindo elas presunçosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenhas medo, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns dos guardas chegaram à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: Me é dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Então, essa leitura da palavra de Deus, que fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática nos diz assim: a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular, a essência e o maior milagre do cristianismo. Então, nós vamos ver aqui, no esboço da lição, vai falar sobre a introdução. O primeiro tópico vai falar sobre os aspectos do milagre de Jesus, que o subtópico 1 fala sobre o fato, o segundo subtópico fala sobre a sua importância, o terceiro fala sobre as evidências. E no segundo tópico, o que revela sobre Jesus? Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa esperança, Ele está conosco. E no terceiro tópico vai falar sobre os ensinamentos, que vai falar sobre a morte. A morte foi derrotada, a visão do céu mudou e perdão para todos. Amém? Então nós vamos ver aqui também, amados, que o objetivo da nossa lição de hoje é esclarecer por que a ressurreição de Jesus é fundamental para o Evangelho. Enumerar pelo menos 3 consequências se Jesus não houvesse ressuscitado. E glorificar a Deus pela esperança viva que temos em Jesus. Um relato sobre uma pessoa morta receber vida eterna
Nunca mais morrer de novo é loucura para as pessoas, né? Para as pessoas. Mas para elas a morte significa o fim de tudo. Contudo, Jesus, ele venceu o maior poder na terra, né? Ou seja, a morte. Jesus venceu a morte sobre a terra. E ele ressuscitou do túmulo para viver eternamente, né? Amém? Então nós vamos estar iniciando a nossa lição. Esses são os objetivos da lição de hoje. E a introdução nos diz assim: sem a menor sombra de dúvidas, a ressurreição de Cristo é o maior acontecimento da história e o maior milagre da humanidade. Ela é narrada e celebrada pelos 4 evangelistas, né? Então nós entendemos o quê? Que a ressurreição de Jesus Cristo é o maior acontecimento que houve na face da terra, né? Um dos maiores milagres que aconteceu naquele tempo, né? E os evangelistas vêm narrando, Mateus, Marcos, Lucas e João vêm narrando esse acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo. E o primeiro tópico vai falar sobre os aspectos do milagre. O subtópico 1 fala sobre o fato. No versículo 6 diz assim: e ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. A ressurreição corporal de Jesus é o fato mais insofismável da história. Pudesse ser negado, nada mais valeria a pena. Então aqui nós vemos o que? Que Jesus, ele ressuscitou como ele havia predito, né? E aqui fala que a ressurreição corporal de Jesus Cristo foi um fato insofismável. Insofismável quer dizer o quê? Um fato real, um fato verídico, um fato que não pôde ser desfeito, porque ele era um fato real e verdadeiro. Nenhuma doutrina é tão vital e tem sido mais atacada pelo inferno que a ressurreição de Jesus. Os dicionários, em geral, definem ressuscitar como voltar à vida, reanimar, revitalizar o corpo. Mas essa definição em relação a Jesus não é adequada, pois no seu caso, ela não se resume a um cadáver voltar à vida. Ele ressuscitou, mas não é que ele tenha voltado ao estado anterior. Não foi uma reanimação ou revitalização de um indivíduo qualquer. Foi antes a inauguração de uma nova ordem e dimensão que interessa a todos os seres humanos. Certamente por isso Jesus fez questão de apresentar-se vivo em diversas ocasiões durante muitos dias, cerca de 40 dias, né? E nas palavras dos escritos de Atos que diz, né? Atos capítulo 1, versículo 3, com muitas e infalíveis provas, Paulo apóstolo vai dizer que uma vez Jesus é visto por uma multidão acima de 500 pessoas, como se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Esse e muitos outros foram testemunhas oculares da ressurreição corporal de Jesus. Podemos visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec e muitos outros, mas o túmulo de Jesus está vazio. Glória a Deus, aleluia. Então foi um fato verídico, foi a ressurreição de Jesus Cristo, né? E é uma doutrina que é bastante atacada por Satanás, como aqui nós estamos aprendendo, né? Que é a ressurreição de Jesus, né? Que não é ressurreição para as pessoas, né? A ciência é alguém voltar à vida, é alguém ser revitalizado, né? Voltar ao corpo. Mas a ressurreição de Jesus Cristo nos mostra algo bem maior, uma ordem nova e com uma dimensão, né? Que interessa a todos nós, né? Então por isso que Jesus ele fez questão de se mostrar vivo, né? Se apresentou aos seus discípulos, né? Amém? E no segundo subtópico fala sobre a importância. Em 1 Coríntios 15, 17, esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a palavra, né, a importância da ressurreição, né? Porque se Cristo ele não ressuscitou, nós estaríamos presos em nossos pecados, né? A nossa fé seria vã.
Por isso nós acreditamos, nós temos fé de que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, né? E está juntamente conosco. Como um evento tão antigo pode ser tão grande, pode ter tão grande significado para nós hoje, acreditar na ressurreição de Jesus para o cristão é uma condição de existência. Nós somos cristãos porque cremos que Jesus Cristo está vivo. Não haveria cristão sem a ressurreição de Jesus, pelo simples fato de que não há evangelho sem Cristo. A fé cristã estaria morta se lhes fosse retirada a verdade da ressurreição de Cristo. Simples assim, amados. A ressurreição é a viga mestre, o pilar que sustenta a fé cristã. A ressurreição de Cristo é tão importante e assim foi compreendida pelos apóstolos que se tornou o tema central de sua pregação. John Stott disse que ela é a base da nossa certeza cristã em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Vemos que sem a ressurreição, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança estaria vazia e o nosso testemunho seria falso. Os nossos pecados não seriam perdoados e seríamos os mais infelizes de todos os homens, né? Então, a importância da ressurreição, né? Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus, e isso faz com que nós venhamos crer nele, nós venhamos ter o que é esperança, né? De que ele está vivo, de que um dia ele voltará, né? Se nós se eu e você não tivermos a fé de acreditar que Jesus ele ressuscitou, nossa fé é em vão. Os nossos trabalhos serão em vão. A nossa pregação será inútil, né? E os nossos pecados não serão perdoados. Por isso a importância, né, da ressurreição de Jesus Cristo, né? Porque fala, né, que Cristo ressuscitou. Por isso que nós temos fé e nós não permanecemos em nossos pecados, porque ele vive. E o terceiro subtópico vai falar sobre as evidências, que está em Mateus capítulo 28, do 6, 9 ao 16, que diz assim: e não está aqui, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde e vê onde ele jazia. Então é comum os critérios, os céticos, né, tentarem refutar a ressurreição de Jesus. Geralmente dizem não haver provas suficientes que atestam sua historicidade. Isto não é verdade. Há muitos fatos verificáveis da ressurreição de Jesus Cristo. Abaixo nós vamos relacionar apenas 3. Então nós vemos aqui que os céticos eles tentavam refutar a ressurreição de Jesus Cristo, né? De dizer que não tinham provas, né, quanto à ressurreição, não tinha veracidade no fato. Mas aqui nós vamos relacionar, nós vamos falar de 3 evidências que comprovam que Jesus ele ressuscitou. A primeira é a tumba vazia. Mesmo os inimigos de Cristo nunca negaram um túmulo vazio. Não podiam. Em vez disso, arquitetaram junto aos guardas um plano mentiroso para tentar negar o inefável, o inegável. Então aqui nós vemos essa primeira evidência da tumba vazia. Os próprios inimigos de Cristo viram e comprovaram que Jesus realmente tinha ressuscitado, porque a tumba estava vazia. Então eles tentaram arcar um plano diabólico para mentir, né? Para tirar, para negar aquilo que era inegável, aquilo que não podia negar-se, né? E a segunda evidência vai falar sobre as aparições do Cristo ressurreto. Jesus foi visto, tocado por Tomé, acompanhou outros pela estrada de Emaús, fez milagres e comeu com seus seguidores, né? Então outra evidência, né, que Jesus se apresentou, apareceu para os seus discípulos, comeu com eles, né? Apresentou-se para Tomé, porque Tomé ele só acreditou que Cristo era ele que estava ali na sua frente quando ele tocou-lhe no seu corpo, nas suas mãos, né? E a terceira evidência vai falar sobre as vidas transformadas dos discípulos. Indiscutivelmente, algo muito grandioso ocorreu para que aqueles homens acovardados, medrosos, reclusos, de repente se dispusessem a pregar, arriscar as suas vidas
e serem presos, serem perseguidos, torturados e até mesmo morrer a fim de proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. E isso tudo na mesma cidade em que ele foi crucificado. Eles estariam dispostos a fazer isso se soubesse que tudo isso era uma mentira? De maneira nenhuma, os discípulos de Jesus jamais iriam estar dispostos a pregar a ressurreição de Jesus, né, por conta dos ataques dos maiorais, né? Mas eles foram o quê? Tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Por isso eles eles se dispuseram, deixaram o medo de lado, deixaram o medo, deixaram a covardia de lado, né? Deixaram tudo de lado para proclamar que Jesus ele havia ressuscitado. Então, essa é uma outra evidência, né, da ressurreição de Jesus Cristo, a transformação da vida dos seus discípulos, que eles sentiram força para continuar aquilo que o Senhor ele iniciou aqui nessa terra. E aqui no segundo tópico vai falar o que revela sobre Jesus. O primeiro subtópico ele vai dizer, ele é o nosso modelo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Fosse a ressurreição de Jesus apenas um retorno à vida, unido novamente corpo, alma e espírito, ele não poderia jamais ser chamado de as primícias dos que dormem, como fala em 1 Coríntios 15, 20, nem o primogênito dentre os mortos, como fala em Colossenses capítulo 1, versículo 18, e em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Na ressurreição, Jesus é dotado do corpo futuro, que todo crente um dia possuirá, sendo ele o novo modelo. Em 1 Coríntios 15, do 42 a 44, Paulo vai dizer, né, o apóstolo Paulo ele deixa claro como serão os futuros corpos dos crentes. E por conseguinte, como era o corpo com o qual Jesus ressuscitou, né? Então nós vemos aqui que ele é o nosso modelo, né? Se a ressurreição de Jesus Cristo, né, fosse apenas um retorno à vida, unindo corpo, alma e espírito, ele jamais seria chamado, né, as primícias dos que dormem, nem o primogênito de entre os mortos. Né? Então Jesus na sua ressurreição ele foi dotado de um corpo futuro que eu e você um dia, né, receberemos quando estivermos na glória com Cristo. Como era o corpo com o qual Jesus ressuscitou? Primeiro, ele era um corpo incorruptível, né? Ou seja, ele não teria mais a possibilidade de sofrer decadência ou morte. Por isso é que ele estava revestido de um corpo incorruptível, né? A morte, o sofrimento não mais teria oportunidade para afligir Jesus, né? Porque ele ressuscitou com um corpo incorruptível. E um corpo glorioso significa que resplandecerão de fulgor celestial, né? O corpo poderoso, cheio de energia e de novas faculdades. E o Senhor Jesus também, ele ressuscitou com corpos espirituais. Há corpos humanos e corpos espirituais. Embora pouco saibamos dele, senão que seria diferente de tudo o que conhecemos. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui, amados, que Jesus Cristo, ele é o nosso modelo. Ele ressuscitou com o corpo ressurreto, com o corpo incorruptível, com o corpo resplandecente da glória de Deus e um corpo espiritual. Esse é o corpo que eu e você vamos receber no futuro, quando formos chamados pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? E no segundo subtópico ele vai falar que ele é a nossa esperança. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus é o modelo de um novo tempo e o anúncio de um novo mundo. Paulo escreve aos Coríntios e diz que assim a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Em 1 Coríntios 15, 21. Nosso destino não é o túmulo, nem aniquilamento. Depois da ressurreição de Jesus, a morte deixou de ser o endereço final e o ponto último.
A palavra final é vida. O túmulo, o crematório, o mausoléu, nada é definitivo. Nossa esperança é Cristo, é o Cristo vivo. Aqui ficamos cansados, adoecemos, envelhecemos e morremos. Aqui todos sabemos, o milagre é pontual. Não resolve tudo. O milagre não resolve de modo definitivo todas as coisas. Pois mesmo ressuscitado, Lázaro voltou a morrer. Logo, nossa esperança definitiva é a ressurreição. A resposta definitiva de Deus para todo o mal, para o pecado, para a morte, é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que Ele é a nossa esperança. Um anúncio de um novo mundo. Então, nossa esperança, amados, é o Cristo vivo, né? E nós estamos aqui nesse mundo, nós nos cansamos, nós adoecemos, nós envelhecemos e chegamos a morrer. Aqui fala sobre Lázaro, né? Que Lázaro morreu, né? Mas no quarto dia, Jesus ele foi lá e ressuscitou a Lázaro, né? Isso quer dizer que os milagres vêm, mas os milagres não definirão todas as coisas. Eu posso dizer, eu sempre falo que eu sou um milagre vivo do Senhor. Deus ele me concedeu a vida através da cura daquela enfermidade, mas amanhã ou depois ou daqui a pouco, não sei quando o Senhor quiser, eu vou morrer, né? Todos nós vamos morrer. Então os milagres eles não definem totalmente as coisas, né? Amém, amados? Então nossa esperança é o Senhor, é o Cristo vivo. Logo, nossa esperança definitiva é a ressurreição, né? A resposta definitiva de Deus para todo mal, para todo pecado, para toda morte, é a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui no terceiro subtópico do segundo tópico, fala que Ele está conosco. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, fala que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. As Sagradas Escrituras deixam claro que Jesus é o nosso eterno sacerdote, como se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Há na Bíblia ampla distinção entre profeta e sacerdote. Ambos receberam de Deus o seu encargo, que se encontra em Deuteronômio 18, 18, Hebreus 5, 4. Mas enquanto o profeta representa a Deus junto ao povo, sendo o seu mensageiro, o sacerdote representa o homem junto a Deus. Para que Jesus pudesse exercer seu ofício sacerdotal, era necessário ter algumas condições. Primeira condição, o sacerdote era tomado dentre os homens, que se encontra em Hebreus capítulo 5, versículo 1. A segunda, devia ser constituído por Deus, Hebreus 5:4. A terceira condição para ser necessária para ser um sacerdote, que a sua função era oferecer sacrifícios e intercessões em favor do povo. Mas algumas diferenças positivas entre o ofício sacerdotal de Cristo quando comparado com os outros sacerdotes, né? Há uma comparação. Então nós vemos aqui em cima que Ele está conosco, né? Ele é o nosso sacerdote, né? O nosso eterno sacerdote. E aqui nós vimos algumas condições que eram necessárias para se tornar um sacerdote, né? Que o homem ele tinha que ser tomado dentre os homens, que ele tinha que ele deveria ser constituído por Deus, e a sua função era oferecer sacrifício e intercessões em favor do povo. Essas são as características e condições legais para ser um sacerdote, né? Mas aqui nós vamos ver alguma diferença positiva entre os ofícios sacerdote de Cristo comparado aos sacerdotes dos homens. O primeiro, a obra de Cristo foi dupla, ou seja, Ele é ao mesmo tempo o sacrifício e o sacerdote. O segundo seu sacrifício foi perfeito e por isso mesmo irrepetível. O terceiro fala, ele não precisou, como os demais, oferecer nada por si mesmo, pois não tinham pecado. O seu sacerdócio seria perpétuo. Ocorre que isso seria impossível sem a ressurreição. Tanto em Romanos 8,34 como Hebreus 7,25, dizem que Jesus é o intercessor eterno. Isso só ocorre porque Ele ressuscitou.
Então a obra salvadora de Cristo na terra terminou, mas continua nos céus em termos de intercessão. Então nós vemos aqui que Ele está conosco, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, como diz em Mateus, né? E Ele é o nosso sacerdote eterno. Então nós vimos aqui essa comparação para ser um sacerdote humano, né? Homem, e o sacerdócio de Cristo, né? Porque o homem ele teria que ser tomado entre os homens, né? E a obra de Cristo foi dupla, porque Ele era o sacrifício e também Ele era o sacerdote. E Ele não teve como apresentar nada por si próprio, porque Ele não tinha pecado, né? E o seu sacerdócio seria perpétuo, né? Então aconteceu isso por quê? Por conta da ressurreição, né? E fala que Jesus é o intercessor eterno. Então a obra salvadora de Cristo, amados, terminou aqui na terra. Depois que Ele ressuscitou, Ele foi assunto ao céu, mas continua nos céus, né? Com termos e intercessões, por mim e por você, por cada um de nós. Ele é o nosso advogado fiel, né? Como fala lá em Apocalipse, em 1 João. Nós vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição. Mas antes eu quero falar para os irmãos que a nossa esperança não é apenas um ato passageiro, né? A nossa esperança ela é eterna em Cristo Jesus. E o terceiro tópico vai falar sobre os ensinamentos. O primeiro subtópico vai falar sobre a morte foi derrotada, em 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Os profissionais da saúde mental chamam a morte de a angústia básica de todo ser humano. Certo pensador a chamou de uma grande neurose de civilizações. Indiscutivelmente, por maiores que sejam os avanços da ciência, da engenharia genética e da tecnologia medicamentosa, nada disso pode livrar o ser humano da morte. O sábio escritor de Eclesiastes diz assim, no capítulo 8, versículo 8: vai dizer que ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Quem discordaria, né? Quando Jesus morreu na cruz, a sensação também era de que tudo estava perdido. Parecia que a morte tinha vencido, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia e colocou um cântico eterno nos lábios dos seus seguidores. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? A morte morreu na ressurreição de Jesus Cristo. O seu ferrão foi arrancado e agora o universo inteiro aguarda apenas o momento exato em que Cristo consumará todas as coisas. Paulo apóstolo diz, né? Toda a criação geme como se estivesse com dores de parto, né? Em Romanos 8, 22. Tamanha é a expectativa, o luto ele não será eterno. Então nós vemos que a morte ela foi derrotada, né? Nós vemos que todos nós um dia iremos morrer e que nós não temos o domínio, né? O poder de paralisar a morte na nossa vida, né? E quando Cristo ele foi crucificado ali naquela cruz, quando ele morreu, parecia que tudo estava perdido. Mas Jesus ele venceu a morte, né? E ele venceu a morte por mim e por você. E aqui fala, né, que o universo inteiro aguarda apenas esse momento, o momento exato em que Cristo consumará todas as coisas, né? A criação, como fala em Romanos, né? A criação geme como dores de parto, né? Então é uma expectativa muito grande. E esse luto, ele não será eterno, né? Então nós vemos aqui que Cristo, ele derrotou a morte. Aleluia. E no segundo subtópico vai falar sobre a visão do céu. A visão do céu mudou. Atos 7, 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e os filhos dos homens em pé à destra de Deus. Isso é espetacular. Em Atos dos Apóstolos, no relato do martírio de Estevão, temos uma revelação, nem sempre percebida, né? Como que se encontra em Atos, capítulo 7,
versículos 54 a 60. Essa passagem nos mostra que agora, depois da ressurreição de Cristo, a visão do céu é diferente. Quando no Antigo Testamento alguém via o céu aberto, como no caso de Isaías capítulo 6, a visão era da glória de Deus. Isaías diz claramente: eu vi o Senhor Jeová. Mas aqui no caso de Estevão, que é o primeiro caso da visão do céu após a ascensão de Jesus Cristo, quando ele olha e vê a glória de Deus, mas também vê o Cristo glorioso, ele diz em Atos 7:57, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Interessante, né? Num certo sentido, a visão do céu agora não é mais descolada da terra, ou seja, agora há um ser humano lá também, há alguém lá chamado por Estevão, chamado por Estevão de filho de homem. Jesus Cristo está lá junto à glória de Deus. Estevão vê Jesus ressuscitado corporal e gloriosamente, né? Então nós vamos ver aqui que agora a nossa percepção de Deus é a partir de um ser humano que revela na sua plenitude. Quem é esse ser humano? É Jesus Cristo, o Nazareno, né? Jesus de Nazaré, né? Então a visão do céu, ela se tornou diferente, né? Porque primeiramente quando Isaías olhava e viu o céu aberto, ele via a glória de Deus. E nós, fazendo essa comparação de Isaías com a visão de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado, que ele olhou para o céu, ele não se importou com as pedras que estavam vindo sobre a sua vida, que estavam tirando a sua vida, mas ele olhou para o céu, né, e contemplou o céu aberto, e ele contemplou o Filho de Deus, né, como em Atos fala, né? Veja os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Há uma mudança, a visão mudou, né? A visão do céu mudou, porque um ser humano, né, que veio a esse mundo, que fez o que estava em suas mãos para fazer, né, que pregou, que curou, que libertou, que transformou vida, que chegou à cruz e que ressuscitou. Esse ser humano chamado Jesus de Nazaré, ele está à direita de Deus. Aleluia. O terceiro subtópico do tópico 3 vai falar sobre o perdão para todos. Em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o perdão é para todos nós. O Senhor, Ele nos dá uma ordenança, né? De ir, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinar as pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos deixado, né? Depois da ressurreição de Jesus Cristo, podemos dizer que a lógica agora é perdão, é aceitação e não vingança. Vamos explicar isso assim a partir do martírio de Estevão. É emblemático que no primeiro martírio da história da igreja diante dos seus algozes, Estevão repita as mesmas palavras ditas por Jesus quando morreu na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazes, né? Que está em Lucas capítulo 23, versículo 34. Ora, diante da vitória triunfal e majestosa de Cristo, alguém poderia ser tentado a emitir julgamentos e palavras de acerto de contas para os seus inimigos. Só que não, né? A lógica é outra, do amor e do perdão. A ressurreição de Jesus destrói a lógica da vingança. Na ressurreição, Deus acaba com o sentimento de vingança. Jesus aparece várias vezes e não fala em revide contra César, nem contra seus torturadores, e também perdoa e restaura a Pedro. A ressurreição nos indica de modo claro que Deus não é o Deus da vingança.
mas da graça e do amor. Os homens cometeram o maior dos pecados, assassinaram o Filho de Deus, mas em vez de Deus despedaçar e destruir todos após ressuscitar seu Filho, Ele manda pregar arrependimento. Então nós vemos aqui nesse último tópico que o perdão é para todos. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, mas o Senhor, Ele libera seu perdão para cada um de nós, né? Deus, Ele não é um Deus de vingança. A lógica era o quê? Perdão e aceitação. Perdão para aqueles que torturaram, para aqueles que açoitaram o seu filho, né? Então o Senhor, Ele não é um Deus de vingança. Estevão, né? Repetiu as mesmas palavras que Jesus, ele repetiu ali naquela cruz, né? Quando estava ali no madeiro, sendo morto. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E as mesmas palavras Estevão falou para Deus, né? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, né? Então a lógica hoje não é vingança. Deus, Ele não é um Deus de vingança. O Senhor, Ele é um Deus de perdão, um Deus de aceitação, um Deus de amor, né? O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. A ressurreição de Jesus Cristo destrói toda a lógica da vingança, né? Deus acaba com o sentimento da vingança, né? E Jesus, Ele ressuscitou o seu Filho. E hoje nós temos a possibilidade de receber do Senhor o perdão através do nosso arrependimento, né? Então a aplicação pessoal nos fala: Jesus ressuscitou por seu próprio poder. Ele é Deus, o autor da vida, o Pai da eternidade e o Salvador daqueles que creem. Se você crê em Jesus, não há mais temor. Amém? Então nós não temos mais o que temer, porque o nosso Deus, o nosso Jesus que veio, que ressuscitou, que está à direita de Deus, ele veio trazer arrependimento, Ele veio trazer perdão para as nossas vidas, né? A ressurreição de Jesus Cristo foi um dos maiores milagres que aconteceu na face da terra. Para quê? Para que eu e você viesse ser perdoado pelo Senhor Jesus. Então nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa lição, por essa palavra, né? Que a nossa fé, a nossa esperança esteja no Cristo ressurreto, porque o nosso Cristo, Ele não está naquele madeiro, né? Como muitos carregam Ele naquele madeiro. Jesus, Ele ressuscitou, né? E Ele está à direita de Deus, Ele intercede por mim e intercede por você. Então nós vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Deus querido, por essa oportunidade, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Sua esperança, Senhor, que Tu tens colocado em nossos corações. Mesmo, Senhor, vivendo momentos de caos, momentos, Senhor, de dificuldade, mas a nossa esperança está em Ti, Senhor, de que um dia, Deus amado, tudo isso vai passar, de que nós vamos receber, Senhor Deus amado, um corpo, Senhor, incorruptível, que nós vamos receber, Senhor, um corpo, Senhor Deus amado, ressurreto juntamente contigo, Pai. Oh, Senhor Deus amado, vem ser conosco, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada lar, abençoa cada família, Senhor, que a nossa esperança venha ser posicionada diante do Teu altar, Senhor, que a nossa fé venha ser fortalecida nessa hora em Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu amor venha nos cobrir, venha nos tomar, Senhor Deus amado. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor Deus querido, que a Tua presença venha ser sobre nossas vidas, Senhor, constantemente, que o renovado Teu Espírito Santo, Senhor, venha ser derramado em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor.
entrar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que